Valeu, galera, Carvados. Hoje mais um episódio aqui do nosso canal no YouTube, hoje recebendo um super campeão, Cid Barbosa. Um prazer enorme estar com ele aqui hoje, poder trocar essa ideia. Conheci o Cid através de um coworking que a gente participa do Gerson, do Team Trisfosfato, e trocando ideia ali, a gente foi sempre falando sobre nutrição e treinamento. O Cid é um grande treinador também, além de atleta. E hoje em dia eu tenho um prazer de estar ajudando na nutrição aí do CID e com os novos projetos, uma nova guinada que ele está dando aí nessa parte de competitiva, né? Saindo de uma distância para ir para outra. Já fez também, né, essa distância, mas nunca de uma forma mais assim competitiva, vamos dizer assim. Ele vai explicar isso aí melhor para a gente durante o episódio. Então, vou passar a palavra para ele se apresentar. Muitos de vocês já conhecem, o Cid é fã como eu, mas ele também vai falar um pouco do trabalho dele também. Cid, fica à vontade aí, meu querido. Muito obrigado por sua presença aqui. Valeu, Ângelo. Agradeço demais o convite. É um convite, é um assunto que a gente tem conversado bastante, né? Não é minha área, a parte de nutrição, mas é uma coisa que influencia bastante na performance, tanto minha quanto dos meus alunos. Então, é um tema que também tem minha atenção. Estou muito feliz, somente para poder contribuir um pouco com a galera, porque eu acho que, como a gente vai falar, né? Uma coisa que chamou minha atenção quando eu pensei em fazer uma prova maior, foi uma coisa nova, não tão nova, mas que está influenciando diretamente na performance, e isso me chamou minha atenção, é o que eu acho que é o tema, né, do que a gente vai conversar hoje. Então, estou feliz demais conversar com isso, ainda mais como você, que é um cara expert no assunto. Show de bola. Então, para a gente dar início, eu acho legal a gente começar a falar justamente de como você se alimentava. A gente fez até uma análise, viu que era pouco, né? A gente chegou a essa conclusão junto, para o 70,3 e como que está sendo essa nova mudança nessa transição de comer um pouco mais, treinar esse intestino. Você já fazia uma certa intraprova aí de 80 gramas, nós vamos tentar chegar a 100 até lá no full. Como é que está sendo essa transição de comer um pouco mais? É, é, Como você falou no início, quando eu voltei a competir, né, agora recentemente, eu comecei nas provas, né, de 70,3. Acredito que a alimentação tem uma influência, né, muito importante, mas eu acho que a partir do momento que você aumenta para distâncias maiores, no caso por full, isso afeta ainda mais o desempenho, né, que eu acho que todo mundo é muito igual ali, mas a alimentação é um ponto que está decidindo bastante. E assim, eu tinha uma certa dúvida, porque desde quando eu era profissional, eu via que eu comia menos no meu dia a dia, durante o treino, do que os outros atletas que treinavam junto comigo. Mas na época lá, mais meu corpo, aquela história, né? Mais meu corpo aguenta, eu estou bem. E foi passando um ano, e assim, quando eu voltei a competir, que eu tive a oportunidade de também fazer alguns camps com alguns outros atletas profissionais, eu vi que eles estavam tipo, prestando muita atenção nisso, né? Na alimentação. Só que eu estava ali na minha rotina, não estava querendo mudar muito, né? Fiz uma adaptação, comecei a comer mais do que eu comia, mas sem tanta atenção. Quando eu decidi esse ano eu vou fazer um full, né? Vou voltar às provas de Ironman e resolvi, né? Te procurei justamente para a gente adequar essa alimentação. Então, tanto a alimentação durante os treinos, né? Assim, almoço, as grandes alimentações, almoço, né? Lanche, jantar, que eu via que na minha preparação do ano passado, em alguns momentos eu tinha um déficit ali, perdia rendimento, quando eu ajustava a alimentação, voltava. Aí você, né, entra na rotina de novo, dá uma vacilada, caía rendimento, ajustava a alimentação. Então, na maioria das vezes eu tive que ajustar não só o treino, não tive que ajustar não o treino, mas a alimentação, então eu vi que eu estava pecando aí. E como certamente eu vou aumentar o volume, né, nessa minha preparação para o Iron, eu não queria errar nisso, né? Então, assim, a gente conversou, como você falou, eu tinha uma alimentação, né, no dia a dia ali um pouco abaixo do ideal, então a gente ajustou isso. E a gente está aumentando aos poucos a alimentação intra-treino, né? Que assim, a alimentação do dia a dia acho que é mais fácil essa adaptação, né, para a maioria das pessoas, mas tolerar uma quantidade maior durante o treino é aos poucos. Então a gente está colocando, né, aos poucos mais alimentação de forma geral. E eu tenho rendido bastante, assim, desde que comecei meus treinos esse ano, assim, eu vejo que meu rendimento melhorou,
você evita aquelas baixas, né? Tipo, que às vezes muita gente liga ao treino, mas está mais, acredito que hoje em dia está mais ligado à alimentação. Então, assim, estou mais constante e feliz com o que a gente tem feito. Perfeito. E eu vejo muito isso acontecer no meio dos atletas, né? Ainda mais aqui no Brasil, que tem, não só no Brasil, a gente vê isso também no mundo todo, essa prima pelo estar muito magro, né? Tem que pensar muito na corrida ali, muito levinho, e às vezes as pessoas têm medo de comer, com medo de engordar ali, mas com um nível de treino, gastando lá 6.000, 7.000 calorias no final de semana e comendo 3.000, né? Tendo esse déficit, um que nunca vai ganhar peso dessa forma e fica perdendo rendimento, ao invés de ganhar com isso, como você citou, que num full, então, pode ser decisivo para quem vai ganhar uma prova de acordo com sua alimentação intraprova, né? A gente vê os noruegueses que estão na frente hoje comendo aí 120 gramas, 140 gramas hora intraprova. Então, é isso aí, a gente realmente está treinando para tentar aumentar cada vez mais. E uma coisa muito interessante que você falou é que a comida do dia inteiro, né? Às vezes o atleta pensa que o pré-treino dele é a solução para tudo ali naquele treino. E, na verdade, ele precisa ter uma alimentação boa durante o dia todo para ter um equilíbrio e até ter um intestino mais, né, absorvível, com mais qualidade em absorção, para receber aquela alimentação ali na hora do treino e do que só no pré-treino em si. E uma coisa que eu achei muito interessante foi isso, porque você ficou em que lugar no 70,3 ano passado, no geral? No Mundial, É. E também no Brasil você ganhou é, alguma. no Brasil eu ganhei algumas etapas, né? E fiquei quinto no Mundial. Então, eu, tipo, acredito que eu fui bem competitivo ano passado, apesar, por exemplo, um ajuste que a gente fez fino esse ano, não sei, pode ser o erro de muitos. Segunda-feira era um dia que eu treinava mais leve, aí eu acabava treinando sem me alimentar, né? E você chamou atenção, pô, não, você já tem que se alimentar para se preparar para o dia seguinte, né? Então, assim, eu acho que muita gente também, eu vejo pelos meus alunos, peca nisso. Ah, hoje é de boa, hoje meu dia está mais tranquilo, eu vou comer menos. Só que aí você já entra no outro dia já com esse, né, com um certo déficit. Porque a gente nunca, tipo, quem está treinando bem assim, dificilmente está no limite, né? Então, isso. E assim, eu acho também que a característica das provas de longa distância hoje, que o ciclismo está muito competitivo, também facilita, assim, porque, por exemplo, na minha época de profissional, a bike era uma bike mais, né, no ritmo mais moderado e se decidia na corrida. Então, a gente, assim, maioria dos triatletas queriam ser magros, né, para correr melhor. Só que hoje, né, se você não tem também uma boa musculatura, né, para pedalar forte, né, tá com a energia sobrando para pedalar forte, não adianta você ter uma boa corrida. Então, acho que até a característica da prova meio que, que deu muito esse norte, assim, para a galera se alimentar um pouco mais, né, porque né, a gente vê ciclista geralmente come mais, assim, então eu acho que isso também foi um ponto positivo para a galera abrir os olhos com relação a isso, né? Eu digo, por exemplo, eu sou um cara magro que sempre corri muito bem, mas eu acho que um pouco desse olhar para estar mais forte na bike, né? A gente querendo conseguir isso com treino, mas às vezes está muito magro, está com déficit, né? Por ser uma modalidade que você passa mais tempo ali, você comendo menos, no final ali você já está mais fraco. Então eu acho que tipo esse ajuste também vai servir para potencializar uma modalidade que assim que eu não tinha tanto destaque, né? Certeza, a gente vê cada vez. Eu acho que a maior evolução desses últimos tempos do triatlo foi realmente a bicicleta, né? Os tempos que mais caíram foi em cima da bicicleta e também um pouco passa por essa mudança que você está falando do triatleta tem ganhado esse corpo um pouco mais forte, né? Você vê que está até mudando um pouco realmente a composição corporal. É ainda muito magro, mas com uma certa quantidade de músculo um pouco maior para dar essa tocada realmente e dar uma condição dele correr melhor também, né? Porque se ele se desgastar Sim. demais na bicicleta, vai. E eu queria trazer suas conquistas, que eu achei muito interessante isso. Mesmo você sendo um cara que se deu bem o ano passado, você buscou uma ajuda profissional de nutrição para melhorar. E eu vejo muitos os triatletas mais antigos, caras que já competem há mais tempo, tendo essa, não, eu sei fazer. Quando você recebe na consulta, você quer mudar alguma coisa e fica aquela, não, pô, mas você nunca fez um full, eu já fiz, né? Então, é difícil você achar nutricionistas que conhecem bem do esporte, então os caras ficam relutando também até com a ciência. Eu acho interessante, eu fui para dentro do esporte justamente para conhecer ele mais,
Então, hoje eu me tornei triatleta, já fiz o meio, ainda não fiz o full, está no projeto aí para 2024, mas eu acho muito legal, assim, de essa aceitação, de realmente procurar uma ajuda por saber, por identificar que isso é melhor. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, passasse essa mensagem também para os atletas, atletas amadores, não tão profissionais como você, mas qual, assim, a diferença de procurar um atendimento profissional de nutrição? Eu acho que é muito assim, a nossa característica, né, minha e sua, cada um na sua área, a gente, né, participa lá de um cowork que discute a evolução, né, novos artigos, todos. Eu estava até pensando um dia desse, assim, eu estou numa fase que eu tenho estudado bastante, né, para incorporar novos métodos de treinamento, não novos métodos, mas coisas pequenas, mais novas na minha metodologia, para melhorar ainda mais. Então, assim, a gente sabe que não muda, que as coisas mudam muito rápido. Então, assim, eu acho que minha cabeça, até como um treinador, me favorece nessas horas, né? Porque eu sei que, assim, o mundo está melhorando cada vez mais em tudo. Então, seja em treinamento, seja na nutrição. E quem fica parado, eu acho que está, né, tá perdendo, está ficando para trás. E, assim, tudo, tudo de novidade, coisas boas, né? Porque tem muita coisa ruim que sai, mas coisas boas que saem com relação a ganho de performance está muito ligado a isso, né? Tipo, na parte da nutrição, de comer mais, né? Claro, né? Não é do nada, tá, vou comer mais e pronto. Tem que ter um nutricionista que faça esse acompanhamento, porque, por exemplo, mais carboidrato, só que a gente sabe que não é só um tipo de carboidrato, é uma mescla de carboidrato que vai aumentar, né? Vai facilitar a absorção daquela quantidade de carboidrato. Então, assim, hoje, como treinador, e um treinador nesse sentido, assim, que busco sempre novos conhecimentos, acho que minha cabeça é um pouco mais aberta no sentido de que a gente precisa melhorar sempre. Então, assim, pô, né, teve um bom ano o ano passado, o que é que eu posso fazer para melhorar ainda mais esse ano, né? Pô, tive um bom ano, vou continuar fazendo as mesmas coisas, tipo, não tem como eu evoluir. Então, eu acho que foi muito isso, assim, sabe? Então, assim, e quando eu estou estudando a minha parte, a gente sabe que está muito ligado à parte de, né, da educação física com nutrição hoje em dia. E assim, sempre que eu acho alguma coisa com relação a performance, né, na parte de treinamento, ela vem acompanhada da nutrição. Então, assim, eu não podia incorporar, por exemplo, hoje eu tenho aquela ideia, né, de muitos treinadores de treinar um volume maior em Z2, então, que fonte de energia que a gente está usando, essa parte da eficiência metabólica, tipo, eu acho que a novidade está aí, né? Não é novo, mas está saindo bons artigos com relação a isso. E está muito ligado à alimentação, né? Como é que eu vou aumentar minha carga de treino se eu não tenho combustível? Então, assim, e aí, assim, e eu mesmo sendo um profissional da área, né, não direta, mas indireta, eu não sabia justamente a quantidade certa de cada coisa, né? Porque, eu falei, eu vejo também, como você falou, eu vejo atletas que, não, mas é para comer mais, eu sei comer. Aí toma só gel, só um tipo determinado de gel, não faz a mescla ideal. Então, assim, você nunca sabe se você está fazendo o melhor. Então, assim, minha ideia, eu acho que é muito disso, eu tenho essa cabeça muito aberta com relação a isso. E você vê, assim, eu me espelho nos melhores, tipo, você vê o cara é campeão olímpico, no outro dia ele já tá com, às vezes muda o treinador, às vezes muda, né? Então, assim, o cara tá no topo, mas ele tá sempre sempre renovando, sempre procurando coisas novas, né? Então, eu acho que não tem como fugir muito disso. Perfeito. E qual, vamos pensar agora assim, numa maior dificuldade que você encontrou para talvez comer mais? Seria esse volume de comida ou realmente planejar a semana? Você encontrou alguma dificuldade, né, nessa transição em comer mais? Eu acho assim, primeiro, você tem que acreditar que você está fazendo a coisa certa, né? Então, assim, eu acredito que eu estou fazendo a coisa certa, então, assim, é, vou fazer uma comparação com alguns alunos, né? O cara, mas eu vou engordar. Cara, tipo, se eu estou procurando performance, eu não fico pensando se eu vou engordar. E aí tem muita gente, eu acho que não deixa, não dá nem oportunidade para isso acontecer. Ah, deixa eu ver se isso vai acontecer, né? Porque assim, eu estou comendo mais e não engordei. E a gente tá até conversando, né? Tipo, que às vezes eu fico com uma gordura maior na região abdominal, mas minhas pernas, braços são sempre mais finos. Aí é justamente porque eu comia menos, né? Então, assim, eu tô treinando mais, comendo mais, mas cada semana eu fico mais magro, né? Visualmente. Apesar de que isso aí não é uma coisa que me preocupa, né?
Então, eu acho assim, é você acreditar. Não, tipo, eu entendo hoje que se eu preciso comer para performar. Então, eu quero comer e quero performar. Aí, por quê? Tipo, eu digo, né, que eu tenho experiência com pessoas que trabalham junto comigo, alunos que dizem, o cara quer comer e quer performar. Aí ele diz que não vai comer porque vai engordar. Pô, peraí, você quer comer e performar ou você quer comer e ficar magro? Então, é primeiro entender o que você quer e acreditar nisso, né? Então, assim, se você quer realmente ficar bem magrinho, ó, só não comer vai ficar magrinho. Mas, assim, eu quero performar, então, assim, acreditar que se você comer, você vai performar. Então, assim, não vejo muita dificuldade, eu acho que é tranquilo. Minha adaptação com a comida, e a gente tá fazendo aos poucos. Não, com a comida de macro, né? Almoço, jantar e café, tranquilo. E a intratreino, que eu acho que assim, muita gente tem mais dificuldade, né? Tem gente que, mas não consigo tomar só gel, não sei o quê. Eu não tenho essa dificuldade, então assim, a gente tá meio que dando tempo ao tempo só, mas eu estou me adaptando. Então, assim, eu acho tranquilo e por acreditar e por estar vendo o resultado, eu acho que não tem muita dificuldade não. Eu acho que a mais Perfeito. dificuldade é essa de muita gente diz, mas está preocupado com outras coisas, entendeu? Eu vejo muito o paciente chegar no consultório, como você falou, mesmo não sabendo o que quer, né? Ele quer talvez ter o E, corpo do blogueiro, aí ele tá, mas ele quer performar, mas ele quer ir mais longe, ele quer fazer uma prova com menos tempo e fica sem saber justamente o que quer. Aí, quando você dá uma direção, como ele não sabe o que quer, ele fica sem saber o que fazer. Mas quando a gente pega, né, atletas mais centrados como você, realmente a evolução é mais certa porque acredita no profissional que está ali com ele, né? Então, realmente, esse é o caminho. E você citou uma coisa bem legal, que eu sempre falo também para alguns dos meus pacientes, que tipo assim, eu tenho um paciente como você, né? Hoje que eu tô, e também tem aquele paciente que faz a prova para terminar, aquele cara que vai gastar ali, sei lá, 13 horas, 14 horas. E aí geralmente esse não consegue fazer só com gel, né? A gente consegue ali também estar colocando outras coisas bem estudadas. Só que eu falo para todo paciente meu, se você conseguir fazer só com gel, ou só com carboidrato em pó, né, vai ser melhor justamente pelo isso que a gente estava falando, né? Essa composição hoje do carboidrato, né? Os estudos mais modernos já mostram que esse blend de carboidrato, usando maltodextrina e frutose, né? Tem estudos até mais avançados agora querendo usar também a lactose ali mesmo, como um novo condutor ali para ter mais uma ponte de entrada, mais um receptor. Então, isso também é bem legal. E às vezes no alimento a gente tem outras também, outros nutrientes, né? Por exemplo, quando a gente. A banana, que é muito comum. A banana ela tem muita fibra, ela tem potássio, legal, ela tem carboidrato, legal, mas a quantidade de fibra que ela vai carregar para o intestino vai ali dar aquela atrapalhada na absorção. Aí o cara, uma mariola, talvez tenha um índice glicêmico muito alto, então o ajuste ali não tem pouca frutose, então tudo isso quando você consegue regular e colocar só suplemento, né, durante o intratreino facilita muito a vida. Mas eu entendo também alguns atletas que, por exemplo, o cara que passa 12, 13 horas ali, o paladar realmente vai ficando muito doce, né? É diferente de você que vai terminar uma prova sub-8, né, perto e, disso. Então, realmente, a gente tem que encaixar também. E uma coisa que eu percebo muito, não sei se isso acontece com você, quando você passa pelo horário da prova que você costuma almoçar, o hipotálamo dá uma lembrada no almoço e ele pede alguma coisa salgada, né? Não sei se eu já tenho muito relato de alguns pacientes, mas meio-dia, cara, é impressionante, eu quero comer uma coisa salgada. Não sei se isso também acontece com você. Não, acontece, eu acho também do dia, assim, né? Querendo ou não, tá no dia a dia ali, você não se preparou para aquele dia da prova. Acho que na prova nem tanto, porque você está tão concentrado ali, mas no dia a dia eu acho que tipo, tem dia que, hoje eu quero uma coisa mais salgada. Eu acho que tipo, ter essas adaptações pontuais, eu acho tranquilo, né? E o nutricionista pode ajudar nisso. Mas, assim, na maioria das vezes, você já vai estar treinando o que você vai usar na prova, né? Às vezes você faz uma adaptação, o gel da prova você não tem o que exatamente você vai usar, mas você faz uma adaptação ali, né, com algo muito parecido. Mas eu acho que, assim, no geral, você já tem que estar muito redondinho, porque eu sempre faço uma comparação com o treino, né? A gente tem que estar muito adaptado, não é do dia para a noite, né? E tem que ter essa adaptação. Então, da mesma forma que a gente treina todos os dias naquele negócio consistente, para ter uma adaptação do corpo para o dia da prova, a alimentação não pode ser diferente, né? Então, tem gente que quer ser o melhor, o cara mais perfeito no dia da prova,
mas foi o cara mais errado no treinamento todo, né? Então, assim, tá muito, eu acho que tem que estar muito alinhado ali, todos os dias, bem certinho, na ideia que você vai fazer na prova, até até sim, se você estiver usando alguma coisa que vai te fazer mal, você já vai conseguir detectar no treino, né? Então, assim, é muito difícil você fazer no treino, sei lá, você usa 12 semanas, 6 semanas com treinamento, com a prova, e você usou em todos os treinos, chega na prova, vai ser, dificilmente você vai se passar mal, né? Eu acho que muitas vezes é porque a pessoa quer ser a melhor pessoa possível, assim, na cabeça dela na prova, só que não foi no treino, né? Eu acho que é muito isso. Eu vejo Mas muito uma isso coisa também. interessante que Ainda mais pegar uma novidade ali, né? Por exemplo, tem aquelas feiras no Ironman, a pessoa compra um gel que nunca usou na vida, aí tem cafeína, ele não sabe, aí pode vir fazer mal a ele no meio da prova, ou tem uma coisa que ele nunca usou. Eu sempre falo isso para todo mundo: dia de prova não é dia de inventar nada, é justamente fazer o que você vem fazendo. E uma coisa bem interessante que você falou, por exemplo, se você quer melhorar suas pernas, você pedala todo dia, você corre todo dia. Se você quer melhorar sua absorção intestinal, você também tem que treinar o seu intestino, né? Que é até o que a gente está fazendo agora. O Cid está com uma dieta mais ou menos de 5 a 8 gramas de carboidrato diário e usando o intratendo de 80 a 90, depende do treino dele, né? Com esses blends. Então a gente quer evoluir isso para chegar a 100, 110 ali, quando ele estiver perto da prova full, que é o que a gente está de alvo, mas sempre treinando de passo em passo, né? E eu vejo também as pessoas, pelo esse boom que deu, né, da dieta cetogênica, treinam sem carboidrato o ano todo, aí chega na prova, quer comer o carboidrato, porque escutou que o amiguinho está comendo carboidrato e vai mais longe. Então, essa história realmente de tomar alguma coisa no dia da prova é uma grande furada, né? Isso aí foi muito bem lembrado, realmente. Agora, eu queria que você falasse do que você almeja aí para esse resto de ano, para qual é a prova-alvo aí que você tem, que é o full, né, de Floripa. Eu queria falar suas expectativas sobre isso aí. é, o ano passado eu competi bastante, prova de 70,3, só que assim, ficou bem pesado para minha rotina também como treinador. Esse ano eu decidi competir menos, mas tem uma prova que suga um pouco, né, mais também, que é o Ironman Brasil. Então, meu prova-alvo do ano é o Ironman Brasil. Eu nem tenho pretensão de fazer o Mundial, né, se pegando a vaga no Ironman Brasil, nem tenho pretensão de fazer o Mundial, é mais o Ironman Brasil mesmo e umas provinhas também como treino, assim, para estar junto dos alunos. E além, assim, isso é uma prova que, querendo ou não, é a principal prova do Brasil. Eu gosto também de passar por algumas experiências como treinador, já que eu já tenho a vontade de ser atleta também, então eu gosto de passar algumas experiências para poder transferir isso para o meu treinamento. Então, fazia um período que eu não fazia Ironman, então, assim, eu já dei uma mudada boa na metodologia para Ironman, essa questão da alimentação também. Então, assim, eu quero sentir isso na pele, né? Tipo, sentir isso na pele também, conseguir fazer uma prova para ver se certas coisas funcionam, né, comigo, né? Para também poder projetar para os alunos. Então, tô bem contente. Eu acho que tipo, o tempo que eu fiquei fora também eu amadureci como atleta. Então, eu penso realmente em ir lá e fazer uma boa prova, né? Então, é isso. Fazer o Ironman Brasil. O segundo semestre eu devo fazer alguns 70,3 aqui do Nordeste, porque querendo, ou não, né, meus Em alunos estão casa, mais né? aqui no Nordeste e eu gosto de prestigiar esses eventos. Então eu vou estar em todos os eventos 70,3, mas como treinador, mas competindo no Ironman Brasil e alguns 70,3 do Nordeste aqui. Show de bola, gente. Pô, foi um prazer te ter aqui, bem rapidinho mesmo, para não também não passar, passamos o principal aí, que eu acho que é a mensagem que eu queria passar para a galera, para ser realmente essa transição, né, da importância da nutrição, né? E deixa seu contato também, porque você faz treinos online também, para a galera que assistir. Eu vou deixar também aqui na legenda embaixo o contato do Cid. É, eu acho que é interessante esse momento jabá aí também para divulgar, né? Antes de divulgar, eu gosto de deixar uma mensagem assim, que é uma coisa que me incomoda bastante como treinador e também deve incomodar como, não incomodar como nutricionista, assim, a rede social ela é uma coisa muito bacana, que né, a informação chega muito fácil, mas eu acho que muitas informações e a maioria ali, né, não tão boas mensagens influencia negativamente, né, nos atletas, então que a pessoa, a galera seleciona um pouco mais o que escuta, o que lê, né? Né? Porque como por exemplo, procurei você porque era um cara que eu acredito, né? Na mensagem que você passa.
Mas se eu for abrir o meu Instagram e começar a ver outras coisas, acaba, né, vendo muita coisa diferente do que você fala, e, não, mas fulano fala aquilo, esse fala aquilo. Então, assim, você tem que seguir realmente pessoas que falam, né, coisas boas. Então, é para a galera ficar um pouco ligada nisso, assim, rede social tem atrapalhado muito. Espero que a gente tenha passado uma mensagem que agregue a maioria da galera. Eu tenho meu Instagram é Cid Barbosa, minha assessoria é CB Esportes, então qualquer um desses dois canais consegue me encontrar, qualquer mensagem, qualquer dúvida que tiver, pode me mandar mensagem lá que eu tento responder a todos. Show de bola. Obrigadão, Cid, ter você aqui. Foi sensacional. É muito prazer hoje estar do seu lado te ajudando nesse projeto. Eu sempre fui um grande fã seu e agora estou aí também junto com você nessa caminhada. Desejo toda a sorte aí. Só agradecer por você estar aqui no canal. Galera, envia para todo mundo aí, segue o canal, aciona o sininho e muito obrigado. E lembre sempre de treino forte precisa de carboidrato. Valeu, Cid. Exatamente. Obrigadão. Valeu, valeu. Abração.